Capítulo 11 Incidente na cafeteria. Ele entrou rapidamente. Estava lotado de alunos de diferentes blocos. Discussões barulhentas vinham de todos os cantos do lugar. Fotos nuas de Jennifer Brown vazaram. Menos o quê? Ai meu Deus. Me diga o nome do site, preciso verificar. O corpo dela é tão quente. Menos as indústrias Bohan estão envolvidas em algum tipo de escândalo agora. A maioria deles estava com seus dispositivos fora, verificando diferentes tipos de coisas na rede. Conversando, verificando as tendências online, etc. Infelizmente, Gustavo nunca teve o privilégio de possuir um dispositivo, então ele nunca entendeu o que era divertido em tudo isso sempre que via seus olhares de excitação. O último andar era onde os mestiços geralmente se reuniam para almoçar, mas Gustavo não se aproximava de lá desde seu último encontro quando ainda estava na classe 1. Ele foi espancado e jogado no chão. Desde aquela época, ele só vinha aqui para conseguir comida de graça e depois ia para o fundo do refeitório para comer sozinho. Este era o seu estilo habitual. O fundo do refeitório estava silencioso e vazio, era onde ele sempre comia. Gustavo pegou o almoço grátis no balcão que ficava do outro lado. Dificilmente alguém foi visto levando comida daqui. Os alunos dentro do refeitório davam a ele diferentes tipos de olhares, mas ele estava acostumado com isso, então nem se incomodou. Ele levou o lanche que era 2 pães do tamanho da palma da mão e um copo de água. A pessoa que estava servindo apenas o encarou com um olhar inexpressivo. Afinal, o rosto de Gustavo não era novidade por aqui. Gustavo carregava sua bandeja de comida e estava caminhando para os fundos. Enquanto caminhava, notou 3 estudantes do sexo masculino vindo em sua direção pela direita. Ele reconheceu os 3 e o resto dos alunos dentro do refeitório. Menos e, não são viu, Ben Hall e Paul Miguel. Menos aí meu Deus o que estão fazendo aqui no refeitório de baixo? Menos eu continuo a lenda como sempre. Menos meu cara dos sonhos. Alguns dos alunos do sexo masculino e feminino exclamaram de entusiasmo. O do meio era o Unju, ao qual eles estavam se referindo. Ele tinha cerca de 1,67 m de altura e tinha um rosto bonito de menino com cabelo verde curto. Os dois à sua direita e à esquerda eram seus capangas. Ben Hall e Paul Miguel. Esses dois sempre o seguiram onde quer que ele fosse. Ben e Paul tinham até 1,80 m de altura, então pareciam guarda-costas enquanto seguiam Ben era bastante moreno e tinha um corpo largo, enquanto Paul parecia um belo playboy com sua figura enguia. Gustavo os viu, mas fingiu que não e começou a andar mais rápido. Os 3 lutaram para acompanhar quando Gustavo começou a andar mais rápido. O do meio parou de andar de repente e disse para os outros 2: Tragam para mim. Imediatamente ele disse que os 2 correram para a frente de Gustavo. Gustavo teve que parar seus passos. Ele deslizou alguns centímetros para frente devido à pausa repentina e quase acabou batendo em um deles. Sua bandeja de comida estava a apenas alguns centímetros de tocar o uniforme escolar do Ben Hall que estava à sua frente. O que você quer? Antes que Gustavo pudesse completar sua declaração, Ben Hall de repente tirou a bandeja das mãos de Gustavo. Pá! A bandeja voou vários metros no ar antes de bater no chão à esquerda. Gustavo olhou para o pão e o copo de água esparramados no chão com um olhar sombrio. Ele queria ir até o pão e pegá-lo, mas antes que pudesse, Paul pisou no primeiro pão. Cruz. O pão estava completamente esmagado sob seu pé, mas ele não deixou que acabasse por aí. Ele ergueu o pé novamente e o moveu para a esquerda antes de baixá-lo com força. Cruz. O segundo pão foi esmagado pelo pé de Paul. Gustavo sentiu como se seu coração estivesse sendo dilacerado enquanto assistia à cena horrível de seu almoço sendo assassinado. Não como uma única refeição desde ontem, a mente de Gustavo estava em um estado doloroso. Depois que a comida era retirada do balcão gratuito, era impossível conseguir outra até o dia seguinte. Gustavo sentiu vontade de chorar quando ergueu os olhos para encarar Paul. O. Antes que ele pudesse completar a palavra, Ben o agarrou pelo colarinho e o arrastou até eu que os esperava atrás. Aquele lixo está realmente com problemas agora. Ele irritou eu. Ele está acabado. Eles assistiram enquanto Gustavo era arrastado para eu. Plop. Ben puxou Gustavo para baixo, fazendo-o se ajoelhar na frente de eu. Eu olhou para Gustavo, que atualmente tinha um olhar sem vida. Você tem coragem de aparecer nesta academia novamente depois que eu disse para você cometer suicídio? Eu afirmou. Você realmente quer que eu faça isso por você, hein? Eu disse enquanto juntava o punho direito e a palma da mão esquerda. Minha comida. Gustavo estava ouvindo, mas ao mesmo tempo, ele estava pensando em como iria se alimentar durante o dia. Você também teve a coragem de colocar seu nome para o teste de admissão, MBEL. Seu lixo. Você não sabe o seu lugar. Eu disse com um bufo enquanto agarrava o cabelo de Gustavo. Esse lixo quer estar no mesmo campo de teste que eu. Isso é muito ofensivo. Você acredita que não posso te matar agora? A voz de eu tornou-se baixa, mas muito solene.
Unpil era filho de um bilionário industrial especializado na fabricação de armaduras para o MBL. Unpil sempre foi um valentão a ponto de intimidar até os mestiços. Gustavo era o receptor desde que eles estavam no ensino fundamental. Quando Gustavo proclamou amor à garota mais bonita da escola e quase foi esmagado até a morte, esse mesmo Unpil viria intimidá-lo, dia após dia. Gustavo saía da escola com o rosto inchado e machucado, mas quando chegava em casa, seus pais nunca demonstravam preocupação ou tentavam tratar seus ferimentos. Quando foram promovidos ao ensino médio, acabaram em turmas diferentes. Gustavo estava em um C enquanto eu estava em um A. Foi assim que Gustavo conseguiu evitá-lo, na maioria das vezes, até chegarem à classe 3. Mesmo que ele tentasse evitar um Jill, havia momentos em que eles ainda se esbarravam inesperadamente. Quando isso acontecia, Gustavo passava por outra rodada de bullying. Após a visita dos inspetores do MBL, eu ficou chateado com o fato de ter reprovado no teste especial e ter que participar do teste normal para entrar no MBL. Depois de descobrir que Gustavo também colocou seu nome para participar do teste, sua raiva acendeu novamente e ele decidiu dar uma lição em Gustavo. Seu plano agora era causar ferimentos graves em Gustavo para que ele acabasse no hospital por mais de 6 meses. Ele ficou irritado com o fato de que um mestiço de lixo dividiria o mesmo palco com ele. Eu puxou o cabelo de Gustavo para olhar em seus olhos. Depois que eu terminar com você hoje, você questionará sua atual existência lamentável. Pá. Imediatamente ele terminou de dizer que deu um tapa na bochecha direita de Gustavo. A força do tapa fez Gustavo deslizar pelo chão enquanto suas bochechas ficavam vermelhas como sangue. Quando seu corpo parou, Paul e Ben caminharam em sua direção e puxaram seu corpo para cima. Eles o arrastaram para eu novamente. Eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo. Pancada. Desta vez, eu deu um soco no peito de Gustavo. Eu vou garantir que você nunca mais ande. Pancada. Seu lixo. Você saberá o seu lugar. Pancada. A cada declaração, eu dava um soco em Gustavo. Seu rosto, seu peito, seu estômago, seu nariz, etc. Seu uniforme já estava ensanguentado por ter recebido fortes socos. O refeitório inteiro apenas assistia de lado. Ninguém se preocupou em sair e tentar parar a surra. Gustavo foi segurado por Paul à direita e bem à esquerda. Ao receber os socos dolorosos, sua mente vagou para muitas coisas. É assim que vou continuar patético. Porque estou com medo de lutar por mim mesmo. É por causa das consequências que posso enfrentar. Não. Estou apenas sendo um covarde. Porque eu deveria me preocupar com algumas consequências estúpidas depois de tudo que enfrentei desde o início. A regeneração foi ativada. Sempre sendo tratado como se eu não valesse nada desde o início. Eu tenho recebido desde o meu primeiro ano. E já que é melhor dar do que receber. Já é hora de começar a retribuir na mesma moeda. As lesões do hospedeiro foram curadas completamente. Jill, que acabou de dar outro soco em Gustavo, estava pronto para dar um novo. Eu vou fazer você desejar não ter nascido. Ele gritou enquanto jogava o punho na direção do nariz de Gustavo. Como se você já não tivesse feito isso. Imediatamente Gustavo falou, ele puxou seu braço direito com força do aperto de Paul e agarrou o punho de Will. Pá. Imediatamente Gustavo agarrou o punho de Will, os olhos de todos se arregalaram, mas a próxima coisa que viram os fez duvidar de sua visão. Gustavo agarrou o punho e apertou com força. Rachadura. Um estalo alto soou e o que veio a seguir foi um grito. Que Will caiu no chão enquanto usava a mão esquerda para segurar a direita. Minha mão. Ele gritou de dor. Atualmente, sua mão direita estava dobrada em um ângulo inimaginável e ele podia sentir uma dor indescritível. Capítulo 12 Bravura alcançada. Seu desgraçado. Paul rapidamente deu um soco na cabeça de Gustavo do lado direito. Enquanto Ben, que estava à esquerda, também deu um soco. Gustavo, parado no meio deles, viu os dois punhos vindo em sua direção de ambos os lados e recuou com velocidade. Suou. Os punhos erraram por um fio de cabelo e quase acabaram se chocando. Como Gustavo conseguiu se esquivar do primeiro ataque, Paul e Ben pensaram que era sorte e se viraram para atacar novamente. Paul lançou seu punho direito para Gustavo novamente. Como você ousa colocar suas mãos no jovem mestre? Paul gritou com o punho em movimento. Gustavo moveu-se para o lado direito, esquivando-se mais uma vez. Imediatamente ele se esquivou. O punho de Ben já estava vindo em direção ao seu rosto pela direita. Gustavo se esquivou mais uma vez. Eu posso ver. Não, eu posso sentir isso. Gustavo era apenas um pouco mais rápido do que eles, mas conseguiu desviar de seus ataques em tempo hábil. Isso é por causa da percepção. Gustavo sentiu que poderia calcular a trajetória de ataque antes que eles o enviassem e também sentir um ataque vindo de seu ponto cego. O punho de Ben estava vindo em sua direção novamente pela frente. Desta vez, Gustavo estava cansado de se esquivar e finalmente decidiu ficar do lado agressivo. Enquanto o punho de Ben viajava em direção ao seu rosto, ele se moveu ligeiramente para a esquerda. Suivo.
O punho estendido de Ben errou o rosto de Gustav por alguns centímetros e continuou avançando devido à força por trás dele. Gustav, que se moveu para o lado para se esquivar, não parou por aí. Eu nunca estive em uma briga antes, mas eu sei de uma coisa. Para derramar minha raiva e dor sobre essas pessoas que não me causaram nada além de sofrimento, tudo que eu preciso fazer é apertar meu punho, como Gustavo pensou sobre que ele apertou a mão direita com força. Os sons de osso estalando do aperto intenso eram tão altos que era quase como se estivesse transmitindo sua mensagem de angústia e que ele havia chegado ao seu limite. E jogá-lo nas pessoas que eu mais detesto. Quando Gustavo chegou a essa conclusão, ele ergueu o punho cerrado e jogou-o para frente em Ben, que acabou de socar. Ben ainda não havia recuperado seu punho, então ficou surpreso ao ver o punho de Gustavo indo em sua direção com intensidade. Ele gostaria de contra-atacar, mas o punho foi rápido demais para ele reagir a tempo. Ben sentiu sua visão ficar embaçada quando um som de colisão soou. Pancada. O punho de Gustavo bateu pesadamente na mandíbula de Ben por baixo. O som de dentes quebrando pode ser ouvido quando Ben foi jogado 2 metros no ar antes de cair de costas e deslizar pelo chão do refeitório. 3 pedaços de dentes quebrados rodeados por algumas gotas de sangue podiam ser vistos no chão ao lado de sua cabeça. Suspiro. Toda a cafeteria engaengou em choque, depois de testemunhar a cena inacreditável que acabara de acontecer diante deles. Ben havia desmaiado ao receber um único soco, de uma pessoa que havia sido considerada um lixo por toda a escola. Jill, que estava sentado no chão, apertando a mão direita de dor, tinha uma expressão de descrença no rosto. Como esse lixo conseguiu fazer isso? Paul também ficou chocado e ficou na mesma posição sem tentar atacar por muitos segundos. Gustavo ainda tinha o punho cerrado estendido enquanto inspirava e expirava profusamente. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu finalmente lutei. A mente de Gustavo estava em estado de excitação quando ele se lembrou da sensação de seu punho colidido com a mandíbula de Ben. Houve uma sensação de gratificação e alívio quando ele finalmente deu o soco. Ele sentiu que teria se arrependido, se não tivesse se defendido neste momento. E ele estava certo. Se Gustavo não tivesse lutado por si mesmo, Gil teria quebrado seus braços, pernas e coluna para garantir que Gustavo não pudesse andar. Esse tipo de ferimento pode ser facilmente curado hoje em dia, mas ele sabia que Gustavo não tinha dinheiro para comprar o que era necessário para a cura e também sabia que ninguém dava a mínima para Gustavo, então ele poderia acabar ficando aleijado para o resto da vida. Anfitrião alcançou bravura. Gustavo olhou para a notificação que apareceu em sua linha de visão com um leve sorriso. Então era disso que eu precisava. Seu bastardo. Do que você está rindo? Eu vou te matar. Paul gritou e correu em direção a Gustavo com seu corpo se transformando. O corpo de Paul se transformou em uma figura grande, meio homem e meio touro. Ele cresceu até uma altura de 7 pés. Duas grossas presas marrons podiam ser vistas saindo de ambos os lados de sua boca. Ele enviou outro punho para Gustavo novamente. Gustavo podia sentir o aumento significativo na força. Anteriormente, Gustavo avaliou que seus pontos fortes estavam significativamente abaixo dos dele, mas agora, Paul estava perto de sua força atual. Perto, mas não tão forte. O punho carregava força e velocidade enquanto se aproximava de Gustavo. Acho que está na hora de testar isso. Ativar traço. Das foi ativado. 20 pontos serão adicionados à velocidade atual do Ost pelos próximos 10 segundos. Menos 20 energia. Gustavo semicerrou os olhos quando tudo e todos os lugares ficaram meio silenciosos. Ele se sentia extremamente leve no momento, quase como se uma rajada de vento fosse capaz de arrastá-lo pelo refeitório. O soco que estava se movendo em um ritmo extremamente rápido antes agora estava lento na medida em que parecia que ele estava assistindo uma corrida de tartaruga. Tempo restante antes da desativação do traço, 10. 9. Gustavo viu a contagem regressiva e decidiu se mexer. Eu tenho que fazer uso disso antes que o tempo acabe. Imediatamente Gustavo se moveu, ele se viu do outro lado atrás de Paul. Paul ficou surpreso ao ver seu punho errar repentinamente e Gustavo, não mais na frente dele. Os alunos da cafeteria viram um movimento rápido de Gustavo semelhante ao de um fantasma e se perguntaram como ele conseguia se mover tão rápido. Paul notou a posição atual de Gustavo e se virou para lançar vários outros socos nele. Desviar. 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 Gustavo desviou deles com facilidade e avançou. Gustavo jogou o punho direito na direção do estômago de Paul. Pancada. Paul sentiu a dor intensa vindo da região do estômago e curvou-se levemente com a força do soco. Pancada. No instante em que ele se curvou, o punho esquerdo de Gustavo bateu em sua mandíbula, fazendo com que seus pés deslizassem para trás com sangue escorrendo de sua boca. Como se atreve seu bastardo? Paul segurou sua mandíbula, que estava ligeiramente deslocada. Gustavo nem perdeu tempo antes de avançar com uma velocidade incrível e socar várias vezes. Pá. Pá pá. 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 Seu punho viajou da direita para a esquerda no corpo de Paul e de cima para baixo.
Gustav continuou socando Paul. Seus olhos, nariz, boca, peito, estômago, etc. Paul foi incapaz de acompanhar a velocidade de Gustav e permaneceu recebendo brutalmente os socos furiosos de Gustav. Isto é por tudo o que vocês fizeram comigo. Os olhos de Gustav brilharam de loucura enquanto ele apontava o punho para a bochecha esquerda de Paul. Pancada. Dessa vez o soco foi tão forte que o corpo enorme de Paul foi jogado para o lado. Paul caiu no chão e voltou à sua forma normal. Ele estava sangrando em quase todas as partes da parte superior do corpo. Seus olhos e lábios estavam ensanguentados e inchados. 10. Das foi desativado. Embora o traço estivesse desativado, Gustavo podia sentir uma onda desconhecida de excitação percorrendo seu corpo. É assim que se sente ao se vingar. Gustavo se perguntou enquanto cerrava o punho direito que estava encharcado de sangue. Não era o sangue dele. Era o de Paul. Para alguém que nunca tinha visto o sangue de ninguém além de si mesmo, Gustavo estava surpreendentemente calmo e não surtou. De repente, ele desviou para o lado quando sentiu algo. Pitou. Um feixe de luz fluorescente passou por sua esquerda e bateu na mesa onde 4 alunos estavam sentados. Bom. Que há? Gritos foram ouvidos quando toda a mesa caiu e um enorme buraco queimado pode ser visto no meio. Gustavo se virou e notou que o feixe foi disparado por um Bill. Quando Gustavo estava lidando com bem antes, eu havia usado uma solução de cura. As soluções de cura eram pequenos remédios engarrafados que curavam ferimentos físicos imediatamente após o consumo. Era caro, mas como eu tinha um histórico influente, ele poderia comprá-lo com facilidade. Eu havia bebido um desses há algum tempo, fazendo com que sua mão quebrada se recuperasse. Menos. Uma luz fluorescente brilhante cobriu a mão estendida de Will. Podia-se ver que os raios de luz estavam se reunindo de todas as partes do refeitório e convergendo para o braço estendido de Will. Capítulo 13 Julgamento parcial. Você vai pagar por quebrar minha mão, seu lixo. Eu parecia estar realmente bravo quando disparou um grande feixe fluorescente na direção de Gustavo. Ative o traço, Gustavo gritou em sua mente. Os sons no ar diminuíram. A sensação de leveza circulou por seu interior, fazendo-se sentir revigorado. A viga que se dirigia para ele era bastante rápida, mas não era páreo para a corrida. Toos. Gustavo desviou para o lado e avançou com velocidade. Toos. Toos. Os alunos mal podiam ter um vislumbre de sua figura enquanto ele se esquivava dos repetidos ataques de Will. Pancada. Um som alto e marcante ressoou pelo refeitório novamente quando o punho de Gustavo colidiu com o estômago de Will. Blair. Will vomitou sangue, com os olhos arregalados de dor, quando sua figura foi lançada voando pelo refeitório na forma de um arco. Culpa. Will pousou em uma mesa da cafeteria que estava vazia e acabou fazendo com que ela desmoronasse. Ele era o mais forte entre os três, mas foi derrotado tão facilmente. Além da dor indescritível que sentia na região da barriga, ele sentia que sua reputação também havia ido por água abaixo. Gustavo ficou no lugar enquanto olhava para o punho. Este sentimento. Não me canso. Quero fazê-lo sofrer mais. Quero extingui-los com minhas mãos. Esses eram os pensamentos sombrios de Gustave, mas ele rapidamente jogou-los de lado. Devo aprender a me controlar. Não vou perder minha humanidade no processo de me tornar poderoso, mas ainda vou me certificar de ensinar a eles uma lição inesquecível. Gustavo começou a caminhar em direção aonde e o pousou. Em tapa. Em tapa. Em tapa. Os alunos olharam para ele com uma expressão incrédula. Ele acabou de derrotar os três com facilidade. Eles sentiram que não podiam reconhecer a pessoa à sua frente enquanto observavam Gustavo caminhar em direção a Will. Will tinha um olhar assustado quando viu Gustavo parado diante dele. Ele se lembrou do soco feroz que quase rasgou sua barriga. Como? Como? Seu lixo. Ele não completou as palavras antes que Gustavo o interrompesse. Você ainda tem coragem de me chamar de lixo. Lixo acabou de derrotar você, então como você deveria ser chamado? Gustavo questionou com um olhar sombrio. Ainda não terminei com você. Will gritou enquanto tentava se levantar. Suas pernas vacilaram e o sangue escorria do lado de sua boca enquanto ele tentava se levantar. Quando ele estava prestes a cair novamente, ele ouviu Gustavo falar: Deixe-me ajudá-lo. Gustavo estendeu a mão para agarrar a mão direita de Will e ajudá-lo a levantá-lo. Will não esperava por isso e estava prestes a dizer algo quando sentiu a mão de Gustavo apertando sua mão. Rachadura. Que há? Will gritou quando sua mão foi quebrada novamente e ele caiu no chão. Ah! Minha mão. Gia. Ranho escorria de seu nariz enquanto ele sentia uma dor tremenda do que sentia antes. Desde que eu já comecei isso. Mesmo que haja consequências. Vou aproveitar cada segundo antes que chegue ao fim. Viu. Suas pernas parecem que precisam de alguma ajuda também. Gustavo tinha um olhar inocente enquanto olhava para os gritos de Will.
E continuou segurando sua mão enquanto olhava para Gustavo imaginando o que ele queria dizer com isso, mas no segundo seguinte outro grito saiu de sua boca. Que há? O pé direito de Gustavo pisou na perna esquerda de Will, fazendo-a dobrar em outro ângulo. Acho que minha perna escorregou. Gustavo deixou a escola quase à noite neste dia. O escritório do comitê disciplinar era onde ele passava a metade restante do dia. Menos Gustavo, como você pode machucar seus colegas? Foi legítima defesa. Autodefesa, você diz. Porque todos os seus dedos e membros foram quebrados quando o encontramos. Menos você deve ser severamente punido por isso. Menos se você não fosse irmão do melhor aluno do ensino médio, você teria sido expulso. De agora em diante você não tem permissão para estar em qualquer lugar a menos de 30 metros de Will. Você deve pedir desculpas a ele na frente de toda a escola enquanto está de joelhos. Menos você deve trabalhar na cozinha da escola nos próximos 2 meses como parte de sua punição. Menos também você deve se juntar aos faxineiros para manter a escola limpa. Menos brigar com alguém durante o período de punição é punível com expulsão. Gustavo cerrou os dentes de raiva ao se lembrar da conversa com os 4 professores disciplinares. Onde eles estavam quando eu estava sendo intimidado repetidamente? Quando eu quebrou meus dedos quando o Ico quase me esmagou até a morte. Onde eles estavam para julgar o acidente? Gustavo estava se sentindo muito irritado agora. Apenas quando ele sentiu que poderia finalmente sair de sua concha depois de ganhar esse poder, essas pessoas estavam tentando forçá-lo a voltar para ele. Todos eles merecem sofrer. Gustavo lembrou-se de quando foi levado ao escritório por alguns professores que mais tarde chegaram ao refeitório, os 4 professores disciplinares perguntaram-lhe repetidamente como ele fazia isso. Eles suspeitavam que ele usava uma droga de aprimoramento, mas drogas de aprimoramento que poderiam fazer uma derrota inútil de sangue misto de um grupo de 3 sangues mistos eram inéditas. Especialmente quando um deles era um grau C e os 2 restantes eram graus D. Eles continuaram perguntando com sorrisos em seus rostos de onde Gustavo tirou isso. Eles sentiram que ele se apossou de alguns por engano, talvez, e queriam ver se podiam extorquir alguns dele. Esses produtos não eram baratos e custariam pelo menos $500.000, então eles estavam pensando em vender se ele confessasse e entregasse os itens a eles. Infelizmente, Gustavo disse a eles que não possuía essas drogas e que estava treinando. Esta era a verdade, mas eles sentiram que ele estava falando besteira e o julgaram. Bando de corruptos. Gustavo quis xingar, mas se conteve. Ele esperava que houvesse consequências depois de liberar sua raiva, mas ainda estava incrivelmente agitado com as punições. É só por enquanto. Só tenho que aguentar um pouco mais. Ele era impotente para impedir seus julgamentos e ainda precisava se formar na escola se desejasse ingressar no MBU. Uma de suas razões para querer ingressar no MBU foi que ele sempre quis ser um herói da humanidade desde pequeno. Agora ele estava começando a duvidar se a Terra merecia ter um herói. Se eles ainda mereciam ser protegidos. Ainda assim, isso não o impediria de querer ingressar no MBU. Enquanto Gustavo corria para casa, uma nova notificação apareceu em sua linha de visão. Anfitrião completou a missão oculta. Em O que é isso? Capítulo 14 Remuneração. Nota do autor: leia a nota do autor abaixo para obter a explicação sobre as diferenças entre velocidade e agilidade. Anfitrião completou a missão oculta. Em O que é isso? Gustavo parou seus passos quando viu a notificação. Menos saia da frente, garoto. Sua parada no meio da passarela fez com que algumas pessoas manifestassem insatisfação. Gustavo apenas se moveu para o lado e encontrou um banco na calçada para se sentar. Este banco da calçada estava a cerca de 100 metros de distância do próximo círculo de teletransporte pelo qual Gustavo deveria viajar. Gustavo olhou para a notificação enquanto se sentava. O anfitrião completou a missão oculta. Detalhes da missão oculta: 3 pessoas demonstraram intenção maliciosa em relação a você. Mate barra infliza ferimentos graves a eles. Recompensas da missão: menor que 1000 ES. Mais 2 pontos de atributos adicionais adicionados a todas as estatísticas. Atualização da linhagem de transformação genética. Suba de nível. Gustavo olhou para o sistema com um olhar surpreso. Acontece que lidar com eles trouxe várias recompensas, disse Gustavo com um sorriso. Gustavo não se arrependeu nem um pouco do que fez. Se ele tivesse a chance de fazer isso de novo, ele pioraria a experiência para os 3, pois sabia que seria punido de qualquer maneira. Gustavo abriu a interface do sistema para verificar suas estatísticas atuais. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível 3. Menos aula. Menos ESP, 1500 dividido por 2000. Menos HP, 150 dividido por 150. Menos energia, 20 dividido por 50. Atributos. Força menos 15. Percepção menos 13. Agilidade menos 12. Velocidade menos 14. Bravura menos 7. Inteligência menos 14. Charme, nulo. Ponto de atributos menos 0.
Ele havia checado a bravura quando estava sendo julgado na comissão disciplinar e ficou surpreso ao ver a quantia. Naquela época, sua bravura subiu direto para 5. Não começou com uma como as outras estatísticas. Gustavo podia realmente sentir a melhora em seu corpo. Fazia quase 2 semanas desde que ele conseguiu o sistema. Ver a velocidade de sua transformação o fez acreditar que nos próximos 6 meses ele teria chegado ao posto Julo. Gustavo decidiu verificar o painel de competências e habilidades. Habilidades e habilidades. Das, nível 2. Regeneração, nível 1. Morte, nível 1. Imunidade a toxinas, nível 1. Recreação, nível 1. Nível 1 de aquisição de linhagem. Seus olhos focaram em traço por alguns segundos antes que uma informação aparecesse abaixo dele. Das, nível 2. Capacidade de aumentar a velocidade atual em 25 por 10 segundos. Isso significa que o poder do traço aumentou em 25%. Gustavo calculou. Sua velocidade atual sem traço deu a ele a capacidade de viajar até 1,5 metro em um único movimento. Sua velocidade total agora sem usar o traço é comparável ao homem mais rápido da Terra no passado. Na verdade, ele era um pouco mais rápido do que ele. Se ele decidisse usar o traço agora, 25 pontos seriam adicionados à sua velocidade. Gustavo teve uma sensação de excitação só de pensar nisso, mas não poderia usá-lo agora, pois sua energia estava baixa. Usar o traço anteriormente consumiu 20 pontos de energia. Ele tinha certeza de que a taxa de consumo teria aumentado agora que o traço subiu de nível. Gustavo decidiu abrir o painel de linhagem para verificar sua atualização de linhagem. Linhagens de sangue. Linhagem de transformação genética. Nota F. Habilidades ligadas à linhagem, MOR. Gustavo sorriu ao notar que a nota que antes era sempre nula agora havia mudado para F. Isso significa que minha linhagem pode continuar aumentando de grau. Gustavo tinha essa suspeita antes, mas agora que ele estava vendo com seus olhos, ele estava totalmente convencido. Na semana passada, quando ele verificou a categoria Bloodline, ele viu Genetic Transformation Bloodline. O nome o deixou confuso, mas depois de algum tempo ele entendeu que esse era o nome de sua atual linhagem inútil. Esse nome era algo que ele nunca havia encontrado antes em todos os seus anos de leitura sobre os diferentes tipos de linhagens. Não era apenas desconhecido, mas também considerado abaixo do grau F até que ele obtivesse o sistema. Quando ele verificou antes, nulo, mas agora era F-grade. Gustavo se perguntou o que essa atualização havia melhorado dentro dele, mas não notou nenhuma diferença. Depois de verificar por um tempo, ele encolheu os ombros. Talvez eu não veja ainda, ele pensou. Eu me pergunto se quando eu roubar uma linhagem eu também poderei atualizá-la com este sistema. Gustavo se perguntou em voz alta. Não havia ninguém para responder a tonelada de perguntas que ele tinha agora sobre esse novo poder, mas ele acreditava que com o tempo ele entenderia lentamente como as coisas funcionam. Gustavo decidiu voltar para casa neste momento para poder completar sua tarefa diária. Ele teve sorte de não encontrar ninguém em casa novamente, mas desta vez começou a se perguntar por que Hendrik e sua mãe estavam chegando atrasados. Depois de pensar um pouco, ele decidiu não se preocupar e começou a levantar o sofá. Desta vez, Gustavo conseguiu levantar todo o sofá junto. O de 2 lugares na mão esquerda e o de 3 lugares na mão direita. HNN. 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 Não havia sinal de desconforto em seu rosto quando ele os levantou. Parecia quase natural e para ele os sofás pareciam leves. Depois de levantá-los para cima e para baixo por alguns minutos, uma notificação tocou em sua mente. Tarefa diária concluída 3 dividido por 3, carregar um total de 1.750 quilos. Gustavo fez o de sempre, distribuindo os pontos de atributos uniformemente. Ele trocou o uniforme escolar por uma camiseta justa marrom e boxers verdes curtos. Ele tirou um pequeno botão do bolso da calça enquanto se sentava dentro da banheira. O botão era azul. Parecia um botão comum para roupas, especialmente camisetas, mas quando Gustavo bateu na superfície 2 vezes, emitiu uma projeção de meio metro de altura. Isso realmente me trouxe mais recompensas do que punição. Ele olhou para a projeção com estrelas nos olhos. Nunca vi tanto dinheiro em toda a minha vida, disse Gustavo entusiasmado. Oh, espere. Eu nunca segurei dinheiro antes, disse ele enquanto segurava o queixo. Na projeção, havia um maço de notas verdes e brancas, um estranho quadro prateado em forma de quadrado e um dispositivo semelhante a um espelho em forma triangular. Gustavo tocou o maço de notas verdes exibidas na projeção e algo mágico aconteceu. Jim. O maço de notas apareceu em forma física dentro de sua banheira. Gustavo estendeu a mão e pegou um embrulho. Esse botão era um dispositivo de armazenamento tecnológico ao qual todos os alunos VIP da escola tinham acesso. Foi capaz de manter as coisas dentro dele para facilitar o movimento e o transporte. Gustavo não possuía um, mas seu irmão sim. Taxas extras eram pagas antes que a escola concedesse um ao aluno.
Seus pais consideraram um desperdício e lhe receberam para não pagar taxas extras pelo VIP. Este em particular que ele estava segurando pertencia a um mil. Ele tirou um mil depois de quebrar todos os seus membros. Como esperava de um filho bilionário, dentro havia muito dinheiro. Então, é assim que se sente o dinheiro. Gustavo esfregou as notas nas palmas das mãos repetidamente. Ele amassou, apertou e dobrou-os em diferentes ângulos. Se o maço de notas fosse uma mulher, teria gritado: Acende-o. Depois de um tempo, Gustavo parou, não há nada de especial sobre isso realmente. Além do poder, isso também controla o mundo, mas é apenas um pedaço de papel comum. Gustavo estava tendo dificuldade em compreender isso. Ele decidiu colocar isso no fundo de sua mente, bem, ainda é muito útil. Aceitarei isso como parte da compensação por destruir meu almoço e todos aqueles anos de bullying, disse Gustavo enquanto pegava o dinheiro e os moveu de volta para a projeção. Quando o dinheiro entrou em contato com a projeção, foi sugado. Gustavo suspirou enquanto se perguntava como seriam os próximos 2 meses por causa da punição, mas no segundo seguinte ele zombou disso. Não é para limpar e cozinhar. Vou aprender. Gustavo estava confiante de que seria capaz de passar bem, não importa como fosse. Ele decidiu parar de se preocupar e ir dormir. Menos em um estudo escuro. Com, 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 com. O som de um salto de sapato masculino colidindo contra o chão pode ser ouvido. Um homem de terno azul caminhava entre grandes prateleiras repletas de livros. O corredor do escritório tinha mais de 500 pés de comprimento. O número de prateleiras colocadas em ambos os lados estava na casa dos 50 e eram muito altas. Na frente do escritório, outro homem podia ser visto sentado em uma cadeira de leitura. O homem tinha cabelos espetados prateados e um longo chifre escuro e pontudo sob a mandíbula. Em frente à cadeira de leitura havia uma mesa de estudo e um livro aberto em cima dela. O som de página virando foi ouvido quando o homem usou o dedo para roçar a parte inferior do grande livro. Por que você perturba minha leitura, Ian? O homem falou com um tom envelhecido, mas poderoso. Pai, por que você retirou o agente que enviei para investigar esse assunto? O homem de terno azul parou seus passos e questionou enquanto ficava vários metros atrás do homem de cabelo prateado espetado. HM, é por isso que você veio aqui. Capítulo 15. A punição começa. Pai, por que você retirou o agente que enviei para investigar esse assunto? O homem de terno azul parou seus passos e questionou enquanto ficava vários metros atrás do homem de cabelo prateado espetado. HM, é por isso que você veio aqui. O homem de cabelo prateado espetado questionou em voz baixa. Pai, minhas entranhas me dizem que perdemos alguma coisa, disse o homem conhecido como Yun com um olhar convincente. Você veio perturbar minha leitura só por causa do que sua coragem diz. O pai do homem questionou com um tom ameaçador. Pai, não é. Antes que Yun pudesse completar sua declaração, seu pai o interrompeu. Você sabe o que minha coragem diz. Minha coragem diz que você deveria deixar esse seu pensamento inútil e encontrar algo produtivo para gastar seu tempo com. Yun quis replicar quando seu pai continuou. Minhas entranhas também dizem que você deveria deixar meu escritório. Você passou muito tempo aqui. Depois que seu pai disse isso, ele voltou a ler seu livro. Yun ficou atrás dele com um olhar de insatisfação, mas ele conhecia bem seu pai. Uma vez que ele falasse assim, significava que a conversa havia acabado e não havia mais espaço para discussão. Vou me desculpar, pai. Ele curvou-se ligeiramente e se virou para sair do escritório. O pai nem respondeu. Apenas o som de páginas sendo folheadas quebrou o silêncio dentro da sala. Yun saiu do escritório e chegou a um corredor bem iluminado. As paredes tinham desenhos luxuosos e pinturas penduradas nelas. Ele se virou para a esquerda para seguir em frente. Um homem em uma roupa preta com uma construção larga e musculosa foi visto vindo do outro lado. Yun parou seus passos depois de notar essa pessoa. O macho tinha metade do rosto coberto por uma máscara verde. Ele fez uma reverência de pé quando chegou à frente de Yun. Jovem mestre Yun, trago relatórios, o homem falou com uma voz rouca, mas ligeiramente profunda. Estou ouvindo, Yun deu sinal verde para ele falar. Todo mundo reunido nas proximidades daquela cordilheira foi testado e investigado adequadamente. Nenhum deles sabe nada fora do comum sobre o que aconteceu com a montanha, respondeu o homem de máscara verde. Nenhuma única pessoa. Yun perguntou. Aqueles que testemunharam disseram que uma estrela desceu sobre a montanha e foi isso. Usamos o dispositivo de ajuste do cérebro para confirmar isso, respondeu o homem de máscara verde novamente. HMM. Então o surto de energia foi mal interpretado. Como isso é possível quando tinha as mesmas classificações que? Yun de repente se lembrou de algo enquanto estava falando. Não houve um aluno que você deixou escapar de seus dedos. Yun perguntou com um olhar. Sim, mas ele era apenas uma criança, então acredito que ele seja inconsequente. O homem de máscara verde respondeu. Inconsequente. Essa é a desculpa que tolos incompetentes como você inventam depois de falhar em uma tarefa.
expressou com um leve olhar de aborrecimento. O mascarado verde ficou surpreso com sua observação repentina e começou a se desculpar. Peço desculpas, jovem mestre Yun. Não era uma intenção minha. Yun se acalmou e olhou para o guarda. Na verdade, como você disse, o sujeito é uma criança, mas não gosto de deixar brechas. Pegue-o e leve para uma inspeção. Yun comandou. Como quiser, jovem mestre. Menos 5 horas da manhã. Gustavo acordou na manhã seguinte para ver uma nova notificação aparecer em sua linha de visão. Nova missão foi lançada. 1. Gustavo esfregou os olhos sonolentos e verificou o conteúdo da missão. Seus olhos brilharam com um olhar perplexo enquanto ele verificava as informações e as recompensas anexadas. Depois de alguns segundos, ele encolheu os ombros. Eu me pergunto por que ele iria querer que eu fizesse isso. Bom bem. Não importa, desde que as recompensas sejam abundantes. Depois de verificar completamente, Gustavo se levantou e foi se preparar para a escola. Em poucos minutos, ele estava pronto. Neste momento, os céus ainda estavam escuros. Gustavo foi a primeira pessoa a sair de casa, pois ainda passava das 5. A razão para isso era que sua punição começaria hoje. Embora ainda fosse cedo, as ruas e calçadas ainda tinham gente se movendo de um lugar para outro. As ruas e estradas eram bem iluminadas, então se movimentar quando estava escuro não era problema. Desde quando Gustavo saiu de casa, ele mudou seu tom de pele para uma cor escura. Ele correu pelas passarelas com velocidade, fazendo com que seu uniforme fizesse barulhos de batida e parte dele inchasse devido ao vento que entrava pelos espaços. Gustavo parou em frente a uma pequena loja. Esta loja era originalmente uma padaria, mas agora eles não tinham aberto. Gustavo suspirou enquanto olhava para a loja tipo bungalow. A loja foi construída na forma de um grande bolo rosa com listras azuis e verdes. Sempre que Gustavo estava indo para a escola ou voltando para casa, ele passava por esta loja e o aroma dos alimentos sendo assados flutuava em suas narinas, deixando-o com água na boca. Gustavo sempre quis vir aqui e experimentar um de seus assados, mas, infelizmente, ele nunca teve um único centavo em mãos. Agora que tenho um pouco de dinheiro em minha posse, ainda não consigo ter acesso a você, disse Gustavo em tom desanimado. Ele sairia de casa para a escola mais cedo a partir de agora, graças à punição, o que significa que ele não encontraria a loja aberta. Ele também não fazia ideia de quando sairia da escola. Gustavo se virou e começou a voltar para a escola. Em poucos minutos, ele chegou à escola. A escola era um vasto terreno vazio nessa época. Ninguém podia ser visto entrando ou saindo. Gustavo dirigiu-se para o portão que estava fechado. Imediatamente ele chegou a ele, um raio de luz vermelha disparou para o tubo e o examinou da cabeça aos pés. Após alguns segundos, o sinal ficou verde e o portão abriu mecanicamente. Gustavo entrou e começou a correr em direção ao escritório do comitê disciplinar. Durante sua viagem, Gustavo aproveitou o tempo para apreciar o esplêndido ambiente ao seu redor. Ele passou por um grande campo de futebol. Ele levou um tempo para encará-lo por um tempo, admirando sua beleza antes de continuar em frente. Campo de basquete, vôlei, etc. A Echelon Academy tinha quase tudo, mas Gustavo nunca teve a oportunidade de visitar nenhum deles. O último lugar que ele passou antes de chegar ao escritório do comitê disciplinar foi um grande salão. Este grande salão não era menor do que 3 campos de futebol unidos. Gustavo reconheceu este lugar. Era um lugar que ele sempre quis visitar. Era o salão onde os mestiços recebiam treinamento dentro da escola. A sala de treinamento de sangue misto. Os mestiços tinham seu tipo de atividades extracurriculares e vir aqui para treinar fazia parte, mas Gustavo nunca pode vir aqui. Como seus pais não pagavam taxas extras por ele, ele não tinha acesso a este lugar e a tantos outros. Como ele passou apenas por uma parte da escola, ele não passou por outras estruturas às quais os mestiços tinham acesso, como o campo de duelo e a biblioteca de técnicas. Depois de mais alguns minutos, Gustavo chegou ao escritório do comitê disciplinar. Ele conheceu um professor lá que lhe entregou um cronograma de como seria sua punição. Depois de verificar e receber as instruções frias e o olhar feroz do professor, Gustavo dirigiu-se à cozinha da escola, a sudoeste da escola. Em poucos minutos, ele chegou lá. Você finalmente chegou, espero que esteja pronto para trabalhar com essas mãos. Um homem baixo e estoico vestindo um avental e um chapéu branco falou com uma voz alta e fina. Este homem era o chefe de cozinha desta cozinha e Gustavo foi designado para trabalhar com ele. Ao entrar na cozinha, que era bastante grande, Gustavo pode ver muitos cozinheiros. Era a primeira vez que ele entrava em uma cozinha, quase não entrava na de casa, então era uma experiência nova para ele ver grandes fogueiras, o cheiro dos alimentos cozinhando, etc. Tudo era novidade para ele. Gustavo engoliu em seco. Isso significa que posso ter acesso a muita comida agora. O chefe, que todos chamavam de chefe Danzo, deu-lhe tarefas simples desde o início, dizendo-lhe para colocar uma chaleira no fogo. O chefe Danzo foi instruído a garantir que Gustavo passasse por tarefas hediondas, mas o processo de pensamento do chefe Danzo era: HMPH, todos vocês querem arruinar minha cozinha.
Eu não vou deixar isso acontecer. Durante seu primeiro dia, Gustavo foi encarregado apenas de tarefas domésticas. Descarregar materiais de cozinha, levantar algum equipamento pesado necessário para uma coisa ou outra, ferver água, etc. O chefe Danzo o observou realizar essas tarefas com o passar dos dias. Com o passar do tempo aumentaria o trabalho de Gustavo e começaria a ensinar-lhe algumas técnicas de cozinha fáceis. Anfitrião aprendeu a habilidade culinária, ferver água. Anfitrião aprendeu a habilidade culinária, cortar cebolas. Anfitrião aprendeu a habilidade culinária, óleo fervente. Anfitrião aprendeu a habilidade culinária, fritar ovos em conserva. A princípio, quando Gustavo começava, essas notificações vergonhosas apareciam em sua linha de visão. Ele ficou surpreso ao descobrir que qualquer habilidade que aprendesse manualmente seria adicionada às suas habilidades e habilidades. Com o passar dos dias, o chefe Danzo percebeu que Gustavo tinha potencial para cozinhar e começou a ensiná-lo. Menos vire a massa assim. Menos adicione o óleo. Menos mexa bem. Menos idiota apague o fogo quer queimar minha cozinha. Em um piscar de olhos, mais 5 dias se passaram. As atividades de Gustavo durante esse período eram trabalhar na cozinha da escola de manhã cedo e limpar a escola depois do horário escolar. A limpeza não era grande tarefa, pois eram máquinas e ferramentas tecnológicas que facilitavam muito. O único desafio era que a escola era muito grande e Gustavo tinha muitos lugares para limpar. As estruturas que ele deveria limpar estavam sempre distantes umas das outras, então ele teria que percorrer todo o recinto da escola apenas para concluí-las enquanto carregava equipamentos de limpeza, mas o que essas pessoas não sabiam era que estavam dando a ele a oportunidade para completar suas tarefas diárias facilmente assim, que aumentou em dificuldade nos últimos dias. Ele assistia às aulas depois de passar algumas horas na cozinha da escola. Gustavo não precisou se desculpar com porque, desde aquele dia, não apareceu na escola. Onde quer que Gustavo fosse, alguns alunos lhe davam olhares assustadores, enquanto outros olhavam para ele com nojo. O incidente no refeitório já se espalhou por toda a escola. Eles justificaram o incidente dizendo que Gustavo usou uma droga de aprimoramento de linhagem para lutar contra os três. Gustavo era agora mais popular do que nunca. Eles discutiam sobre ele diariamente, mas ninguém ousava se aproximar dele. Todos temiam que ele ainda tivesse mais daquelas drogas e não queriam receber como um. Capítulo 16 Suspeitas da senhorita Aimee. Depois do horário escolar, Gustavo estava indo em direção ao bloco C dos professores para limpar seus escritórios. Em sua mão havia um dispositivo tecnológico de aparência retangular. Era preto e tinha dois orifícios circulares em ambos os lados. Este era um dispositivo de limpeza. Pesava cerca de 220 quilos. Normalmente, o dispositivo tinha uma roda para facilitar o movimento, mas o que foi dado a Gustavo teve as rodas removidas propositadamente pelo chefe de limpeza da escola. Eles esperavam que Gustavo tivesse dificuldade em levantá-lo, mas ficaram desapontados quando Gustavo o levantou com facilidade. Gustavo estava usando a mão direita para segurá-lo enquanto ele estava colocado em seu lado direito. Depois de caminhar por cerca de 10 minutos e passar por vários quarteirões, Gustavo finalmente chegou ao bloco dos professores C. Era um prédio acadêmico luxuoso de 2 andares. Era pintado de creme e tinha desenhos de diferentes tipos. Nessa época, os professores já estavam saindo da escola para suas casas, o que facilitou para Gustavo ir de escritório em escritório durante a limpeza. Esta foi a primeira vez que Gustavo foi encarregado de limpar as salas dos professores localizadas no bloco C. Gustavo achou fácil limpar a maioria desses escritórios porque eles estavam limpos a maior parte do tempo. Ele começou do andar de baixo, indo de escritório em escritório. Ao entrar em um escritório, ele colocava o aparelho no chão e apertava um botão embaixo dele. Zou. Ambiente de digitalização para a poluição. Uma voz robótica seria ouvida e, após alguns segundos, seria ouvida novamente. Poluição encontrada. Começando a limpeza. A máquina emitia uma luz aquosa que enchia todo o escritório. Todas as formas de sujeira até as últimas partículas seriam incineradas pela luz. Eram por volta das 5 da tarde e Gustavo havia limpado 3 outros prédios antes de vir para cá. Este era o último prédio que ele deveria limpar naquele dia. Após cerca de 30 minutos, Gustavo estava quase terminando de limpar todos os escritórios deste quarteirão. Ele estava atualmente caminhando por um corredor no primeiro andar em direção ao escritório no final. Ele chegou à porta depois de alguns segundos e olhou para o tubo. No canto superior, havia uma etiqueta retangular onde estava escrito o nome do professor a quem pertencia o cargo. HMM. Este é o escritório da senhorita Aimee. Gustavo notou o nome na etiqueta no alto da porta. Gustavo trouxe um pequeno quadrado de metal e o colocou diante da porta. Cachum. Imediatamente Gustavo abriu a porta e entrou com os olhos arregalados. O, um, o que apareceu em sua linha de visão foi uma bela mulher com longos cabelos grisalhos parada na frente de um sofá de couro marrom. Ela estava atualmente em jeans azul celeste bem ajustados enquanto tentava colocar uma camiseta branca.
A razão para a reação chocada de Gustavo foi que a mulher parada na frente tinha metade de seu corpo exposto. Seu umbigo junto com sua barriga lisa e plana era visível. Gustavo também podia ver seu sutiã rendado verde que não servia para esconder as copas por baixo. A mulher, que obviamente estava trocando de roupa antes de ele entrar, fez uma pausa e olhou para ele. Senhorita Imei. Gustavo exclamou enquanto se virava rapidamente e fechava a porta enquanto largava o equipamento em sua mão. Colidir. Uf. 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 Estou morto. Gustavo começou a correr em direção às escadas. Tocar. 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 Você acha que pode simplesmente correr atrás de espiar meu corpo assim? Gustavo ouviu a voz fria da senhorita Imei por trás. A velocidade de Gustavo era atualmente muito rápida o suficiente para ultrapassar o mais rápido dos atletas, mas a senhorita Imei o alcançou imediatamente. Gustavo sentiu uma mão tentando agarrá-lo por trás. Ele rapidamente moveu seu corpo para a esquerda, desviando da mão por um fio de cabelo, mas antes que pudesse se mover mais, a mesma mão de repente se moveu rapidamente para a direita. Gustavo foi rápido, mas não foi rápido o suficiente para se esquivar disso, e antes que ele pudesse ativar o traço, a mão agarrou seu pescoço e o ergueu. Gustavo era como um pintinho incapaz de fazer qualquer coisa quando era agarrado. Menos alguns momentos depois. Dentro do escritório da senhorita Aimee, Gustavo estava ajoelhado em frente ao sofá com a senhorita Aimee sentada nele enquanto suas pernas estavam cruzadas. Então você veio limpar meu escritório e nem se deu ao trabalho de bater antes de abrir as portas. Miss Aimee afirmou com um olhar feroz. Senhorita Aimee, não era minha intenção. Outros professores deixaram a escola, eu não sabia que você ainda estaria por aqui. Gustavo explicou sem pressa. Agora que estava calmo, ele sentiu que correr poderia ter sido um pouco exagerado, ele sentiu que deveria ter explicado a ela primeiro, já que essa Aimee não era tão irracional quanto a maioria dos funcionários da escola. Então você não foi informado? A senhorita Aimee perguntou com um olhar intenso. Disse. Disse o quê, senhorita Aimee? Gustavo perguntou com um olhar óbvio de confusão. A senhorita Aimee olhou fixamente para a expressão de Gustavo. Eu cuido da limpeza do meu escritório sozinha, afirmou a Sata. Aimee. Gustavo finalmente entendeu por que o limpador de cabeças estava sorrindo para ele depois de dizer-lhe para limpar o bloco C. Não me contaram, Gustavo respondeu honestamente enquanto se enfurecia em seu coração, aquele velho armou para mim. O olhar da senhorita Aimee suavizou um pouco depois de ler a expressão de Gustavo e perceber que ele estava dizendo a verdade. Ainda assim, não há razão para você simplesmente entrar, aprender a bater na próxima vez, acrescentou a Sata. Aimee. Sim, peço desculpas mais uma vez, disse Gustavo. Originalmente, ele estava apenas animado, já que este era o último lugar que ele deveria limpar naquele dia, e foi por isso que ele se esqueceu de bater. Agora você pode ir. A senhorita Aimee decidiu soltá-lo. Gustavo levantou-se e curvou-se ligeiramente antes de caminhar em direção à porta. A senhorita Aimee o observou sair com um olhar contemplativo aparecendo em seu rosto. O comportamento dele mudou. Ela olhou atentamente para o movimento de Gustavo. Ela notou que sua maneira de falar, andar e até mesmo sua aparência externa agora eram diferentes de antes. Algo está acontecendo com esse garoto, observou a Sata. Aimee depois de examiná-lo adequadamente. Gustavo abriu a porta e saiu. Quando ele queria fechá-lo, a senhorita Aimee o chamou. Gustavo, vem aqui. Gustavo a ouviu chamar e voltou para dentro. HMM. O que foi, senhorita Aimee? Ele questionou com um olhar um pouco confuso. Devolva este livro para a biblioteca D para mim. Ela pegou um livro de capa vermelha ao lado dela e o jogou para Gustavo, que ainda estava parado na porta. Freou. O livro moveu-se pelo ar em alta velocidade, indo em direção ao rosto de Gustavo. Pegar. Gustavo pegou o livro quando estava a 3 centímetros de fazer contato com seu rosto. Tudo bem, Gustavo assentiu com um leve sorriso e saiu. Clique. A porta se fechou e a figura de Gustavo não era mais visível, mas a senhorita Aimee ainda estava olhando para a porta. Definitivamente algo está acontecendo com aquele garoto. Ele até sorriu, a Sata. Aimee notou algumas coisas que não estavam presentes antes. Gustavo pegou o equipamento que deixou do lado de fora do escritório da senhorita Aimee e apertou o botão abaixo dele. Zou. Ambiente de digitalização para a poluição. A voz robótica soou novamente. Gustavo suspirou aliviado ao ver que a máquina ainda estava funcionando e apertou o botão novamente para desligá-la. Ele deixou cair mais cedo devido ao choque. Enquanto a senhorita Aimee estava repreendendo mais cedo, sua mente estava na máquina, esperando que não apresentasse nenhum tipo de falha para que ele não tivesse que gastar seu dinheiro de compensação roubado na compra de novos equipamentos de limpeza para a escola. Ele segurou o livro de capa vermelha na mão esquerda e começou a caminhar para fora do prédio. Uma leve carranca pairava em seu rosto enquanto ele caminhava. A senhorita Aimee estava me testando, disse Gustavo em voz baixa. Isso foi algo que ele notou quando ela jogou o livro em sua direção.
A velocidade com que ela jogou foi o suficiente para derrubar um homem adulto com o contato. Se este fosse o antigo eu de Gustav, ele teria sido nocauteado, pois seus olhos nem seriam capazes de acompanhar a velocidade do livro. Sua cabeça teria sido quase arrancada de seu pescoço. Eu preciso evitá-la, Gustav chegou a esta conclusão. Gustav pensou nas consequências de alguém descobrir que ele tinha o sistema e o assustou ao imaginar os horrores que aconteceriam com ele. Isso não significava que ele iria se esconder como um covarde e fingir que não tinha forças, mas ele planejava agir com cautela até que finalmente chegasse ao campo de treinamento do Nibel. Gustav dirigiu-se à sala da limpeza para ir largar o equipamento antes de se dirigir à biblioteca D. Gustav ergueu o livro e olhou para a capa. História do ano 2076. Gustav semicerrou os olhos ao ver o nome. Não é o mesmo ano em que se diz que os Svarkos desceram sobre a Terra. Capítulo 17, Registro Histórico. História do ano 2076. Gustav semicerrou os olhos ao ver o nome. Não é o mesmo ano em que se diz que os Svarkos desceram sobre a Terra. Gustav questionou com um olhar intrigado. Ela disse Biblioteca D. Os olhos de Gustav se arregalaram quando ele chegou a uma conclusão. Essa é a biblioteca acessível apenas para mestiços VIP. Gustav encontrou uma árvore à beira da estrada e sentou-se embaixo dela. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. É por isso que nunca vi este, Gustav falou enquanto virava o livro para o lado verificando cada parte dele. Gustav tinha visitado as bibliotecas acessíveis a alunos normais e também lido muitos livros, mas nunca viu um livro que tivesse a história do passado tão grande quanto este. Cada livro de história que fornecia informações sobre a época da descida dos Svarkos nunca tinha mais do que 3 páginas. Esses livros de história nunca deram muita informação, apenas os conhecidos pelas massas estavam disponíveis lá. Gustav sempre quis saber mais e sentiu que faltava muita informação, mas como nunca teve acesso às melhores bibliotecas, teve que se contentar com o que tinha. Gustav ficou intrigado, então abriu o livro e começou a folhear as páginas. A primeira informação que ele viu falava sobre como os humanos estavam começando a progredir na tecnologia e estavam orgulhosos de suas descobertas até que os Svarkos desceram com 1000 grandes naves espaciais com metade do tamanho de uma lua. Sua descida fez os humanos perceberem que os alienígenas existiam e também a aparência dos Svarkos era algo que nem mesmo a estação espacial tecnologicamente mais avançada poderia detectar. Os Svarkos desceram sem que uma única nave fosse detectada. O que os denunciou quando chegaram à atmosfera terrestre e suas grandes naves espaciais puderam ser vistas da superfície terrestre. Gustav virou para a próxima página. Ele completou a primeira página em menos de um minuto. Ele continuou lendo com um olhar intrigado. Os humanos que pensavam que os Svarkos eram uma ameaça dispararam todas as suas artilharias, mísseis, etc. contra as naves enquanto elas desciam. Nada funcionou. As espaçonaves eram imunes a todas as armas que os humanos possuíam. A humanidade percebeu neste ponto que sua tecnologia ainda estava faltando, embora melhorias tivessem sido feitas. Os Svarkos que não entendiam a língua humana a princípio usaram sua tecnologia para baixar a história da humanidade enquanto desciam. Cada ser humano dentro do planeta teve seus cérebros escolhidos e as informações foram coletadas para o consumo dos Svarkos. Depois disso, eles podiam falar a língua humana e entender a cultura humana. Os Svarkos desceram sobre vários continentes com seus mini-navios. Os humanos, que obviamente ainda eram estúpidos, sacrificaram muitos locais no mundo enviando armas nucleares apenas para que pudessem livrar a Terra dos Svarkos. Pessoas morreram, mas os Svarkos permaneceram vivos porque estavam sendo protegidos por um campo de energia. Depois de inúmeras tentativas fracassadas de destruir os Svarkos, os humanos desistiram e sucumbiram ao seu destino. O primeiro chefe dos Svarkos e outros dignitários do governo mundial tiveram uma reunião para discutir como será o governo dos Svarkos e como os humanos estavam prontos para servi-los desde que não fossem mortos. Surpreendentemente, o chefe dos Svarkos, Lord Frambutin XVIII, explicou ao governo mundial como os humanos haviam entendido mal sua descendência. Ele explicou que o motivo de sua migração foi por causa da destruição de seu planeta, o Umbad, e eles não estavam aqui para colocar os humanos em cativeiro, mas para coexistir pacificamente. Para mostrar sua sinceridade, os Svarkos presentearam o governo mundial com um equipamento tecnológico. Foi aqui que os humanos perceberam que os Svarkos eram uma raça pacífica e que haviam acabado de matar sua espécie por nada. Mesmo que os Svarkos tivessem o poder de colocar toda a humanidade de joelhos, eles decidiram viver igualmente entre os humanos. Os Svarkos também decidiram assinar um tratado com os humanos dizendo que eles dariam qualquer coisa em troca de permanecer na Terra. Os humanos que perceberam que a tecnologia dos Svarkov superava em muito a deles decidiram trocar permissão por conhecimento. Este ano ficou conhecido como a transição da humanidade. Naquele mesmo ano, o caos se instalou quando grandes meteoritos atingiram a superfície da Terra. As partes do mundo onde esses meteoritos atingiram deveriam ter causado a morte de muitas pessoas, mas já estava previsto, então os habitantes desses lugares já haviam sido removidos.
Depois que esses meteoritos caíram em várias partes da Terra, um fenômeno surpreendentemente mágico aconteceu. Os meteoritos fizeram com que essas partes da Terra desmoronassem, criando algum tipo de ruínas subterrâneas. Mais tarde, foi descoberto que esses meteoritos eram partes do planeta natal de Slarkov que foi destruído. As ruínas subterrâneas foram posteriormente exploradas por cientistas e novas energias foram encontradas lá. A energia foi chamada de cristal Ulov. Os cristais Ulov realmente vieram da destruição do planeta natal dos Slarkovs. Gustav notou esta informação. Foi aí que começou a progressão da humanidade no campo da energia. Gustav folheou a última página com ar de decepção. É isso. Gustavo lamentou. Ele ainda poderia dizer que havia mais informações retidas. Gustavo acabara de terminar um livro com cerca de 100 páginas e 20.000 palavras em 20 minutos. Tudo o que estava escrito ali estava engessado nas paredes de sua mente. Ele ainda desejava saber mais. Quando fechou o livro, notou um pequeno conjunto de letras esculpidas sob a contracapa. Bom, Gustavo leu com um sorriso, isso significa que há outro volume. Gustavo se levantou e limpou seu uniforme. Provavelmente não terei permissão para pegar ou ler nenhum livro da biblioteca D. Gustavo pensou em como resolveria esse problema. Após alguns segundos de contemplação, decidiu dirigir-se à biblioteca D. Eram cerca de 15 minutos para 6 da tarde neste momento. Gustavo levaria pelo menos mais 20 minutos de caminhada para chegar à biblioteca D. O bibliotecário provavelmente partirá em breve, então não posso demorar tanto para chegar lá, Gustavo pensou enquanto se preparava para usar o traço. Ele olhou ao seu redor, verificando os arredores corretamente. Depois de perceber que não havia ninguém nas proximidades, ele virou à direita, onde uma longa estrada curva podia ser vista à frente. Ativar traço. Imediatamente ele gritou em sua mente que os sons no ambiente tornaram-se fugazes novamente. A sensação de leveza envolveu seu corpo novamente. Gustavo agachou um pouco as pernas antes de avançar. Sus. Ele cruzou o caminho com velocidade, seguindo a estrada sinuosa. A cada movimento ele percorria mais de 30 metros, passando pelas árvores nas margens da estrada. As árvores estavam um pouco distantes umas das outras, mas ele conseguiu passar da primeira para a próxima em um segundo. O vento soprava seu cabelo para trás e desgrenhava seu uniforme, mas era uma sensação que ele jamais trocaria por nada no mundo. Das foi desativado. O cronômetro para correr chegou ao fim pela terceira vez quando Gustav chegou em frente a um grande prédio em forma de losango. Este edifício foi pintado de marrom e branco. Era como um corredor, mas parecia dois losangos inclinados unidos. Gustav foi em direção à entrada onde um guarda de segurança estava estacionado. Mostrei-me o seu mal VIP. É você. Você não tem permissão para entrar aqui. Saia imediatamente. O guarda masculino reconheceu Gustav, o suposto lixo de toda a escola, e sua expressão ficou feroz. A senhorita Aimee me pediu para devolver isso. Gustav ergueu o livro em sua mão. O guarda olhou para o livro com um olhar surpreso. A senhorita Aimee pediu para você devolver. Tem certeza? A expressão do guarda ficou um pouco tensa quando o nome da Santa Aimee foi mencionado. Talvez eu devesse voltar para o escritório dela e dizer a ela que um guarda de segurança me impediu de realizar a tarefa que ela me enviou, Gustav disse e se virou para sair. O rosto do guarda ficou mais tenso e em pânico quando ele estendeu a mão para agarrar Gustav. Ei, quando eu parei você, entre de cabeça. O segurança deu um sorriso forçado ao permitir que Gustav entrasse. Gustav assentiu e entrou na biblioteca. Imediatamente ele entrou no que apareceu em sua linha de visão eram longas fileiras e colunas de 3 metros de prateleiras espaçadas ordenadamente pela sala. O comprimento da sala era tão grande que Gustav não conseguia ver o fim de sua posição. Os pisos, as paredes, a luz, tudo parecia maravilhoso fazendo Gustav se perguntar se ele acabou de entrar no céu. A biblioteca era diferente do resto das outras bibliotecas. Gustav começou a caminhar com um olhar de espanto. Ele ainda estava atordoado enquanto caminhava entre essas estantes. Ei, o que você está fazendo aqui? Uma voz feminina questionou, tirando-o de seu devaneio. Capítulo 18 Rumores de violência. Ei, o que você está fazendo aqui? Uma voz feminina questionou, tirando-o de seu devaneio. Gustavo virou para a direita. 3 colunas à direita, uma senhora de cabelo preto, em um vestido justo rosa, caminhava em direção a ele. Ela usava um monóculo no olho direito. Ela parecia ter 20 e poucos anos, apenas um pouco mais velha que a senhorita Aimee. A diferença era que ela era casada e não tão bonita. Eu nunca vi você aqui antes. Quem te deixou entrar? A fêmea questionou com um olhar. Surpreendentemente, ela não reconheceu o rosto de Gustavo. Isso porque ela era a bibliotecária da biblioteca de, senhora Poturi. Ela ficava na biblioteca o tempo todo. A senhorita Aimee me pediu para devolver isso. Gustavo levantou o livro enquanto respondia. A senhorita Aimee mandou você. A senhora Poturi examinou Gustavo da cabeça aos pés enquanto perguntava com um olhar de descrença.
Gustavo assentiu afirmativamente. Deixe-me ver isso, ela disse e pegou o livro de Gustavo. Sim, ela pegou isso emprestado, disse a senhora. Poturi depois de verificar o livro. Ela abaixou o livro e percebeu que Gustavo não estava mais na frente dela. Ele já havia caminhado mais e estava verificando uma prateleira à frente. Sim, porque você ainda está aqui. A senhora. Poturi questionou com um olhar novamente. Você completou sua missão, agora pode ir embora. Ela afirmou enquanto caminhava em direção a Gustavo. Gustavo, que atualmente verificava os livros na estante à sua frente com um olhar sério, nem se deu ao trabalho de responder. HMM. Não aqui. Não ali. Os olhos de Gustavo percorreram a estante enquanto seus dedos se moviam rapidamente puxando livros para frente e empurrando-os para trás assim que ele descobriu que não eram o que ele estava procurando. Ei! A senhora! Poturi estava prestes a dizer algo quando foi interrompida por Gustavo. Eu preciso do outro volume desse livro. Gustavo expressou com um olhar urgente depois de perceber que não poderia verificar todas as prateleiras aqui sem gastar horas. Eram mais de 1000 estantes e cada uma tinha capacidade para mais de 1000 livros, grossos e finos. Você não tem permissão para levar nenhum livro daqui. A senhora. Poturi afirmou com um olhar feroz. Gustavo retirou a mão da prateleira e virou-se para olhar a senhora. Poturi. De repente, ele começou a caminhar em sua direção. A senhora. Poturi ficou perplexa ao vê-lo aproximar-se dela. Para sua surpresa, Gustavo passou ao seu lado e continuou andando. Ela se virou para olhar para as costas dele enquanto ele avançava. Vou contar para a senhorita Aimee que você, senhora Poturi, me impediu de recuperar o livro que ela queria. Ela ouviu Gustavo falar enquanto ele continuava andando. Seus olhos se arregalaram de medo depois que ele disse isso. Espere. Ela gritou para Gustavo fazendo-o parar em seus passos. Peço desculpas por isso, por favor, deixe-me pegar o próximo volume para você. Seu tom de repente se tornou respeitoso. Gustavo, que ainda estava de costas para ela, sorriu. Funcionou. 30 minutos depois o céu estava escurecendo e Gustavo já estava a caminho de casa. Na verdade, ele estava quase em casa. Seu tom de pele atual era marrom e a cor de seu cabelo agora era preto. Ele sorriu ao relembrar os eventos do último dia. A bibliotecária deu a ele não apenas o próximo volume do livro, mas o resto dos volumes que vieram depois dele. Foram 5 volumes no total. Ele já leu o primeiro volume, então recebeu os outros 4 volumes, e eles foram colocados no dispositivo de armazenamento tecnológico que ele pegou de um Will. HMM. Isso prova que algumas das coisas que ouvi sobre a senhorita Aimee podem ser verdade, Gustavo se perguntou enquanto se lembrava dos rumores que sempre circulavam sobre a senhorita Aimee. Muitos alunos disseram que ela odiava mestiços. Ele também ouviu um boato sobre como ela estava anteriormente no MBL antes de decidir sair por conta própria. O que o fez se perguntar por que ela pensaria em ir embora. Ele também ouviu falar de uma vez em que a Sata Aimee veio para a escola vestida com roupas casuais. Ela não foi reconhecida por isso e o segurança tentou impedir sua entrada. Não acabou bem para ele, pois foi dito que ele acabou no hospital com ferimentos graves. Também havia rumores de que ela espancou a bibliotecária, a senhora Poturi. A senhora Poturi a chamava de mestiça vulgar e vil. Devido a ambos serem mestiços e terem o orgulho de ser uma luta começou. A senhora Poturi acabou recebendo as rajadas furiosas da Sata Aimee. A senhorita Aimee chutou, esbofeteou e esmurrou a senhora Poturi até a morte. Rumores diziam que a senhora Poturi não era capaz de tocar em uma mecha do cabelo da Sata Aimee, embora a senhora Poturi dissesse possuir uma linhagem de Grau B e pertencer a uma família rica. A senhorita Aimee era do tipo que não se importava com nenhum passado, ela lidaria com qualquer um que ousasse lhe causar problemas. Ela sempre se safava disso, já que tinha forças para apoiá-lo. O medo no rosto da senhora Poturi era real. Eu deveria usar isso a meu favor, mas também tenho que garantir que a senhorita Aimee não descubra. Gustavo chegou a esta conclusão quando finalmente chegou em casa. 1. Ninguém está por perto de novo. Gustavo notou que a casa estava vazia novamente. Ele entrou em seu quarto e sentou-se na beirada da banheira. Interface de sistema aberto. Gustavo chamou. Atributos do hospedeiro: habilidades e habilidades, linhagens, missões, loja. O painel vermelho apareceu em sua linha de visão. Gustavo olhou para ela por um tempo. Eu me pergunto em que nível eu tenho que chegar antes de poder acessar a loja. Mal posso esperar para ver o que esta função de loja tem a oferecer, Gustavo afirmou com um olhar de antecipação. A primeira vez que ele tentou acessar a loja, uma notificação apareceu. O anfitrião não atingiu o nível necessário para acessar a loja. Toda vez que ele subia de nível, ele sempre tentava acessá-lo. Atributos do hospedeiro, chamou Gustavo. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível, 4. Menos aula. Menos exp, 250 dividido por 9.500.
menos HP, 170 dividido por 170. Menos energia, 40 dividido por 80. Atributos. Força menos 23. Percepção menos 21. Agilidade menos 20. Velocidade menos 22. Bravura menos 19. Inteligência menos 22. Charme, nulo. Ponto de atributos menos 0. 3 semanas se passaram desde que Gustavo começou sua punição e ele dizia que estava indo muito bem para ele. O que Gustavo não sabia era que sua força agora era maior do que a média dos mestiços de classificação Julo, embora ele ainda não fosse um mestiço de classificação Julo. Sua inteligência já havia superado a de seus colegas e adultos normais. Agora era comparável ao dos cientistas. Ele podia analisar e relembrar as coisas com facilidade agora. Sua faculdade de raciocínio era tão rápida agora que, mesmo nas aulas normais, ele respondia a questões de ciências técnicas em segundos. O professor de ciências sempre olhava para ele como se ele fosse um monstro e suspirava, se ao menos ele fosse um mestiço de alto nível. Mesmo antes de Gustavo ser capaz de aumentar sua inteligência com o sistema, o professor de ciências sempre estava de olho nele, mas assim como o resto, ele sempre tinha que ignorar as conquistas de Gustavo devido à sua linhagem de baixo grau. Gustavo completou a tarefa de hoje e também distribuiu os pontos de atributo na escola. Agora ele queria verificar seu progresso com a missão que recebeu no dia em que começou sua punição. Ele fechou o painel de atributos e abriu o painel de missões. Missões. Diário. Semanalmente. Por mês. Anual. Depois que o painel de missões apareceu em sua linha de visão, ele gritou: mensalmente. Missão de um mês. Mude a cor do cabelo e o tom da pele toda vez que sair de casa e fora das dependências da escola. Duração menos 15 dividido por 30 dias. Recompensas. 1000 15 pontos de atributos. Atualização da linhagem. Desbloqueio aleatório de habilidade. Gustavo olhou para a taxa de conclusão da missão. Mais 15 dias, HMM. Gustavo ainda estava perplexo com a busca única que o fez usar a habilidade de metamorfose quando estava saindo de casa e da escola. Sempre que estava fora da escola não era reconhecido por nenhum dos seus colegas que o viam por causa disso. Ele sentiu que talvez o sistema estivesse tentando fazê-lo treinar sua habilidade de metamorfose porque percebeu que a habilidade de metamorfose poderia subir de nível sem a entrada do sistema. Ele sentiu que provavelmente era porque está ligado à sua linhagem e não a uma das habilidades baseadas no sistema. Gustavo decidiu fechar a interface do sistema e trouxe os 4 livros que pegou na biblioteca. Ele os manteve juntos, um em cima do outro. Eram todas capas vermelhas como o primeiro volume, mas a diferença eram os anos colocados em cada capa. História dos anos 2077-2087. História dos anos 2088-2098. História dos anos 2099-2109. História dos anos 2110-2120. Gustavo leu os personagens de cada capa com um olhar contemplativo. Parece que não vou dormir esta noite, exclamou Gustavo enquanto colocava 3 dos 4 livros em sua banheira e segurava o último. História dos anos 2077-2087. Capítulo 19 Fortitude Mental. Na manhã seguinte, Gustavo finalmente terminou a última página do último livro. Era por volta das 5 da manhã neste momento. Isso abriu os olhos. O público em geral quase não sabe nada sobre o passado, essa foi a maneira do governo de manter as informações de muitas pessoas. Depois de ler os livros de história, Gustavo ficou desconfiado por causa das coisas que descobriu. Houve muita informação retida do público em geral. Ainda havia mais coisas que ele desejava saber. O quinto volume cobriu apenas os anos de 2110 a 2120. Este foi o ano de 4094. Gustavo ansiava por saber o que aconteceu depois e agora sentia que o mundo não era tão simples quanto pensava. Eles eram grupos terroristas de mestiços que existem há séculos, criaturas conhecidas como mestiços que diziam ter sua linhagem enlouquecida após despertar defeituoso, etc. Tantas coisas que Gustavo não sabia de antemão porque a cidade em que ele cresceu era uma cidade de primeira classe que dificilmente era infiltrada por criminosos e outros. Como é que o MBL não dá conta de tudo isso? Gustavo sempre pensou ingenuamente que o MBL era poderoso o suficiente para lidar com tudo relacionado ao crime mestiço. Ele não tinha ideia de que o mundo era ainda mais escuro do que ele sabia que era. Bem, uma notificação apareceu em sua linha de visão. O anfitrião completou a meta, ler 1000 livros. O que? Gustavo olhou para a notificação com um olhar chocado. Meta. Ele nunca tinha visto o sistema trazer nada relacionado a objetivos, mesmo depois de abrir a interface do sistema mais de 1000 vezes. Este foi o motivo de sua reação chocada. Recompensa de meta, o host desbloqueou um novo atributo. Fortitude mental. HMM. É isso que os estudiosos querem dizer quando falam que conhecimento é poder. Gustavo segurou o queixo enquanto olhava para a recompensa.
Fortitude mental. Eu me pergunto quantos pontos eu vou ganhar logo de cara por isso, Gustavo ponderou enquanto abria a interface do sistema e chamava pelo painel de atributos. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível, 4. Menos aula. Menos exp, 250 dividido por 9.500. Menos HP, 170 dividido por 170. Menos energia, 80 dividido por 80. Atributos. Força, 23. Percepção, 21. Fortitude mental, 2. Agilidade, 20. Velocidade, 22. Bravura, 19. Inteligência, 22. Charme, nulo. Ponto de atributos menos 0. X, só 2. Gustavo ficou meio desapontado ao notar a pequena figura colocada na frente de fortaleza mental. Ele esperava que o número disparasse como bravura, mas acabou sendo menor. Vai demorar um pouco para eu levantá-lo. Gustavo segurou o queixo enquanto calculava quantos dias e pontos levaria para a força mental alcançar o resto. Gustavo ainda queria que cada um de seus atributos aumentasse uniformemente, então, por enquanto, ele decidiu adiar a adição de atributos a outras estatísticas até que a força mental tenha os mesmos pontos com eles. Gustavo foi rapidamente se preparar para a escola novamente hoje. Menos 30 minutos depois. Gustavo estava a caminho da escola já com a cor de sua pele branca pálida e a cor de seu cabelo verde. Ele parecia muito diferente de seu eu habitual. Irreconhecível também. O que Gustavo não sabia era que sua altura estava aumentando e o tamanho de seu corpo estava ficando mais volumoso a cada dia. Se alguém o comparasse com sua aparência no mês passado, veria as mudanças. Gustavo chegou à escola e dirigiu-se imediatamente para a cozinha da escola. Quando ele entrou, encontrou o chefe Danzo movendo-se de um lugar para outro enquanto dava instruções. Você está atrasado, garoto, Gus Danzo disse e jogou um avental para a posição de Gustavo. Gustavo o pegou e o vestiu com um sorriso. Bom dia para você também, chefe Danzo, Gustavo cumprimentou depois que ele terminou de vestir o avental. Hein? Tire esse sorriso atrevido do seu rosto, eu não vou cair nessa, Gus Danzo gritou enquanto virava para a esquerda. Isso fez Gustavo sorrir ainda mais. Claro, chefe Danzo. Ele respondeu enquanto caminhava em direção ao grande equipamento de cozinha colocado na frente. Nos últimos 15 dias, Gustavo e Busdanzo construíram um tipo de relacionamento que Gustavo nunca havia compartilhado com ninguém. Os 15 dias deveriam ser cheios de tortura, em vez disso, ele estava gostando. O chefe Danzo sempre o tratou como se fosse um funcionário de verdade. O chefe Danzo era apreciado por todos por vários motivos. Ele nunca discriminou ninguém, sempre valorizou a contribuição de todos os trabalhadores aqui, incluindo Gustavo. Gustavo nunca pensou que chegaria o dia em que alguém pronunciaria a palavra bom trabalho para ele com um sorriso caloroso. O chefe Danzo sempre dava muita comida para ele, dizendo, Gustavo era muito magro e baixo. Gustavo realmente passou a gostar do chefe Danzo. Além disso, ele não conseguia ver a intriga e a vileza em seus olhos como via as outras pessoas. Gustavo estava em frente a um equipamento de cozinha retangular com 17 pontos diferentes que exalavam um fogo azul. 10 grandes potes foram colocados em 9 desses lugares. Eu digo para limpar o sorriso atrevido, mas você decide alargá-lo. Que pirralho, disse Busdanzo enquanto abria uma das grandes panelas na frente. SSHHHSSS. Sons úmidos envolveram o lugar. Você vai fazer um prato Tradaci hoje, combinando o filhote de raposa mutante, pato assado, feijão frito e molho de tomate. Busdanzo afirmou enquanto caminhava para onde os alimentos necessários foram colocados. O rosto de Gustavo ficou sério quando ele viu a pele descascada de um pintinho morto que tinha cabeça e cauda de raposa, um pato recém-esfolado e alguns outros alimentos necessários. Experimente. E não queime minha cozinha. O chefe Danzo deu um tapenha nas costas de Gustavo e saiu para ficar ao lado para observar seu trabalho. Gustavo primeiro lavou as mãos antes de começar. Sua mão direita foi primeiro em direção ao corpo do pato e sua mão esquerda agarrou uma faca. Cortar. 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 Em um piscar de olhos, Gustavo já havia cortado o corpo do pato em pequenos pedaços com a faca. Depois de fazer isso, ele abriu um dos potes e os jogou dentro. SSHHHSSS. Os sons de vapor podiam ser ouvidos novamente quando a mão de Gustavo se moveu para o próximo item. O chefe Danzo o observou de lado com um olhar maravilhado. Esse garoto é realmente ótimo, ele pensou internamente com um sorriso. De repente, ele frangiu a testa mais uma vez ao se lembrar de algo. Menos 30 minutos atrás. Atrás do prédio da cozinha, Busdanzo estava conversando com um homem gordo de meia idade e cabelos castanhos. Pedi para você garantir que ele sofresse. Dê a ele uma carga de trabalho pesada. Porque parece que você não fez nada disso. O homem falou com um olhar de angústia. Senhor. Ele foi enviado aqui como punição para trabalhar nesta cozinha e ele está fazendo exatamente isso. Busdanzo respondeu o homem. Oh, é assim que você decidiu jogar. Você quer proteger esse lixo. Senhor.
Lu afirmou com um tom ameaçador. Eu não sei do que você está falando, senhor. Lu. Gustavo está cumprindo sua punição exatamente como vocês quatro queriam, afirmou Busdanzo e se virou para voltar para a cozinha. Se você me der licença a mim, tenho trabalho a fazer. O chefe Danzo nem se deu ao trabalho de olhar para trás ao entrar no prédio. Ah, vamos ver. O homem afirmou e se virou para caminhar em direção a um veículo flutuante vermelho no meio da estrada. Se Gustavo estivesse aqui, reconheceria o homem que era um dos professores do comitê disciplinar. Eu me pergunto o que esses desgraçados têm contra esse garoto, Busdanzo se perguntou enquanto olhava para Gustavo, que estava correndo de pote em pote e colocando ingredientes dentro deles. O aroma de sua comida entrou no nariz de Busdanzo e ele sorriu. Que bom rapaz. As atividades escolares terminaram sem intercorrências novamente hoje. O ambiente tornou-se turbulento novamente quando os alunos saíram de suas aulas em direção ao parque da escola, onde suas caronas estariam esperando para levá-los para casa. Gustav relembrou as atividades de hoje enquanto caminhava em direção a um dos prédios que deveria limpar hoje. Ele não conseguiu encontrar nenhum dos assuntos que eles tinham hoje, substancial, exceto o da Sata. Aimei. Estou perto de canalizar minha linhagem além do quarto ponto. Só precisa de um pouco mais de força, disse Gustavo ao se lembrar de que um de seus colegas havia canalizado com sucesso sua linhagem além do quarto ponto, tornando-se o primeiro Julo classificado como misto. Sangue em sua classe. Drali Godson era seu nome e ele estava entre os alunos com quem Gustavo planejava lidar. A classe 3 teve vários alunos que canalizaram sua linhagem além do quarto ponto, mas Drali foi o primeiro aluno a fazer isso na classe 3C. Gustavo foi capaz de sentir sua linhagem dentro de seu corpo desde o momento em que sua linhagem foi atualizada para F. Ele o estava canalizando dia após dia durante o meio da noite para fazê-lo avançar e aumentar em quantidade. Além disso, seu uso diário de metamorfose ajudou no aumento. Ele estava apenas a um pequeno passo de canalizá-lo através do quarto ponto agora. Gustavo estava andando no caminho que levava ao salão de treinamento mestiço. Ele estava passando ao lado de um campo onde alguns mestiços podiam ser vistos jogando uma partida de futebol. Este era um dos campos de jogo dos mestiços. Os mestiços não podiam se misturar com pessoas normais porque pessoas normais poderiam se machucar devido ao seu alto nível de força. Era por isso que os mestiços tinham seus próprios campos esportivos localizados separadamente, onde jogavam entre si. Bom. De repente, um som alto e marcante reverberou por todo o lugar. Gustavo virou-se para olhar para a esquerda e viu uma bola em chamas revestida de fogo vindo em sua direção. Você chutou na direção errada, idiota. Uma voz alta gritou de dentro do campo. Josie. A bola cortou o ar em um arco com uma velocidade surpreendente enquanto voava em direção a Gustavo. A velocidade era muito rápida para uma pessoa normal seguir, mas Gustavo viu que podia ver a bola em chamas chegando. Gustavo reagiu esticando rapidamente ambas as mãos com velocidade. Pancada. O som da colisão soou quando a bola ficou presa entre as palmas das mãos de Gustavo como um goleiro protegendo a trave. A força o fez deslizar um pouco para trás, mas ele ainda estava bem. SHHH. A fumaça estava saindo da bola e de suas mãos quando o fogo se apagou. Ele olhou para os alunos que se aproximavam com um olhar frio. Capítulo 20 Lidando com os juniores. A névoa estava saindo da bola e de suas mãos quando o fogo se apagou. Ele olhou para os alunos que se aproximavam com um olhar frio. Os alunos que jogavam no campo estavam indo em sua direção. Havia cerca de 7 deles indo em sua direção. 4 deles usavam um colete esportivo amarelo com shorts brancos, enquanto os outros 3 usavam coletes esportivos verdes com shorts azuis. Todos eles tinham construções volumosas que os faziam parecer fisiculturistas. Hein, você está ao rir. Um deles quis perguntar quando reconheceu o rosto da pessoa que pegou a bola. É você, o aluno que estava atualmente em um colete esportivo amarelo com longos cabelos azuis apontou para Gustavo. Devolva nossa bola, ele disse com um tom ameaçador. Gustavo segurou a bola na frente dele com uma das sobrancelhas levantadas, é assim que se desculpa. Gustavo reconheceu que esses alunos eram da classe 2. O que significava que eram seus juniores. Eles eram seus juniores, mas ele parecia o júnior entre eles devido ao seu tamanho. Normalmente, os alunos da classe 3 não serão vistos jogando, pois todos estavam ocupados tentando canalizar sua linhagem através do quarto ponto. Desculpar-se. O aluno olhou para Gustavo com um olhar de perplexidade. Ah! Os 7 alunos de repente começaram a rir muito depois de ouvir o que Gustavo disse. Esse lixo tem a coragem de nos pedir desculpas. Lixo como você, que só sabe usar drogas de aprimoramento, não merece desculpas. Um deles expressou do lado. Tudo bem, já que não há desculpas, acho que seu jogo acabou. Imediatamente Gustavo pronunciou essas palavras, suas mãos na bola cerradas com força. Pá! Um som alto de estouro reverberou por todo o lugar. Os dedos de Gustavo perfuraram a bola, fazendo-a estourar. Suspiro. Como ele fez isso?
Mesmo com minha força agora não posso destruir a bola a menos que eu a ataque com toda a minha força. O homem que falou antes tinha um olhar de descrença enquanto olhava para a bola que havia sido completamente achatada. Esta bola era um tipo especial que foi feito especialmente para ser mais forte que o normal. Sua elasticidade garantiu que eles não sofressem ferimentos quando chutassem, mas era poderoso o suficiente para suportar seus chutes quando faziam uso de suas habilidades de linhagem. Quando os mestiços jogavam futebol, eles usavam suas habilidades no jogo, e foi por isso que a bola ficou coberta de chamas da outra vez. Um deles usou sua habilidade de linhagem para disparar um tiro. Ele deve ter feito uso daquelas drogas de novo, a maioria chegou a essa conclusão depois de pensar. O aluno quis falar novamente quando viu algo vindo em sua direção. Gustavo jogou o que sobrou da bola na cara do aluno que acabou de falar. Pancada. Foi apenas um arremesso casual, mas reuniu força suficiente para empurrá-lo para trás. Arg! O aluno exclamou de dor após o golpe inesperado. Ele segurou o nariz, que tinha uma gota de sangue escorrendo. Seu desgraçado. Ele falou enquanto segurava o nariz. Opa, foi mal. Eu só estava tentando devolver o que pertencia a você. Gustavo disse enquanto se movia ligeiramente para a esquerda e começava a andar para frente. Gustavo passou ao lado deles enquanto caminhava pelo caminho. Os 6 restantes não tentaram detê-lo. Seu bastardo, onde você pensa que está indo? O aluno com o nariz sangrando rapidamente correu para Gustavo por trás. Ele balançou o punho pelas costas. Gustavo continuou andando como se nem soubesse que um punho estava vindo para ele por trás. Justo quando o punho estava a alguns centímetros de tocar sua nuca, Gustavo de repente virou a cabeça para a esquerda. Suíze. O punho passou pelo lado direito do rosto de Gustavo por trás, errando-o por um fio de cabelo. O aluno não cedeu e continuou dando socos mesmo depois de não conseguir acertar o primeiro. Surgir. Desviar. Surgir. Desviar. Surgir. Gustavo desviou de cada ataque com facilidade e fluidez. O aluno júnior lançou um punho alargado enquanto avançava. Desta vez, era óbvio que era muito poderoso do que antes. Gustavo, que estava se esquivando sem nem mesmo se virar para enfrentar o aluno todo esse tempo, de repente desviou para a esquerda e esticou o pé direito. Um. Devido ao seu corpo se mover para frente com a aceleração repentina do punho pesado que ele lançou, ele não conseguiu parar a tempo mesmo depois de ver o pé esticado na frente dele. Viagem. Imediatamente seu pé esquerdo colidiu com o pé direito de Gustavo, ele caiu para frente. Bam. 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 Ele rolou repetidamente pela estrada antes de parar. Opa, minhas pernas escorregaram, você provavelmente deveria prestar atenção para onde está indo da próxima vez. Gustavo disse enquanto continuava andando para frente. O aluno cerrou os dentes de raiva enquanto ainda estava deitado na estrada e se virou para olhar para o resto de seus companheiros. Vocês vão ficar aí parados assistindo. Ele gritou com uma voz cheia de raiva. Os 7 se encolheram. Ele vai usar mais dessas drogas e eu não quero acabar como um. Um deles expressou os pensamentos dos outros. Seu bando de covardes, ele não pode fazer nada com a gente agora. Se ele lutar, vai ser expulso. O aluno no chão revelou. Ah, então é assim. Agora que eles entenderam, eles começaram a andar para frente. Eles sentiram que, mesmo que Gustavo usasse as drogas para melhorar, ele não poderia se esquivar de todas elas ao mesmo tempo. Gustavo se virou para olhar para os 6 correndo em sua direção enquanto canalizava suas linhagens. Um deles tinha uma ponta de aparência escura saindo de seu olho, que ele arrastou e segurou como uma arma antes de correr em direção a Gustavo. Outro conjurou chamas ao redor de seu punho e pernas enquanto corria em direção a Gustavo. Um fez pequenas bolas metálicas aparecerem do nada. Ele o colocou na palma da mão e usou o dedo médio para começar a sacudi-los um após o outro. A velocidade das pequenas bolas era como balas de uma arma enquanto disparavam em direção a Gustavo. Jouse. Gustavo moveu-se para a esquerda imediatamente desviando do primeiro projétil. Desviar. 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 Gustavo desviou dos projéteis novamente. Os outros já haviam chegado antes dele com seus ataques quando ele terminou de se esquivar deles. Ia. Ia. Todos gritaram enquanto atacavam Gustavo ao mesmo tempo. Desviar. 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 Era como se Gustavo tivesse olhos atrás da cabeça enquanto se esquivava de cada ataque de todos os ângulos. As chamas, o punho, etc., todos os ataques foram incapazes de tocá-lo. Assim como eles disseram, Gustavo não poderia atacá-los por enquanto devido ao castigo, pois não queria ser expulso, mas já havia pensado em maneiras de lidar com eles sem precisar fazer contato. O que Gustavo estava usando atualmente eram suas estatísticas de alta percepção e velocidade, juntamente com a agilidade, para que ele pudesse acelerar e desacelerar a qualquer momento com facilidade. Sua percepção lhe permitia sentir tudo em um raio de 20 metros. Era por isso que seus ataques não conseguiam atingi-lo mesmo de seus pontos cegos. Gustavo se esquivou em jig-zag quase como se estivesse dançando.
Esse bastardo apenas fica em um lugar. Um dos alunos falou idiotamente com um olhar de frustração. Depois de se esquivar por mais alguns segundos, Gustavo subitamente acelerou para trás. Fou! Seu movimento e velocidade repentinos eram algo que eles não esperavam, pois ele estava se movendo a uma velocidade específica desde o início. O, o aluno que estava com o punho coberto de fogo já desferiu um soco e foi na direção do rosto de um dos colegas, mas quando percebeu não conseguiu se conter. Aquele que segurava uma longa estaca escura estava atualmente balançando-a em direção ao pescoço do aluno que tinha seu punho coberto de fogo enquanto uma pequena bola metálica estava indo em direção ao seu olho esquerdo. Bam! 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 Era tarde demais para retirar seus ataques, então eles acabaram se acertando. Quilhão! Quião! Quilhão! Gritos de dor soaram quando 4 deles caíram no chão enquanto seguravam diferentes partes de seus corpos. Os 3 restantes, junto com o primeiro a atacar, pararam seus passos e olharam para Gustavo. Lembrar da velocidade que ele exibiu no último segundo fez com que eles se sentissem relutantes em retomar seus ataques. Não podemos nem tocá-lo. Exatamente que grau de droga de aprimoramento ele usou? Esses pensamentos corriam desenfreados em suas mentes. Como seu superior, acho que ensinei a você 7 uma lição valiosa hoje. Aproximem-se de mim e recebam uma humilhação sem limites. Gustavo afirmou com uma voz fria enquanto se virava para continuar andando novamente. Eles se perguntaram o que Gustavo quis dizer com humilhação quando olharam em volta e perceberam que estavam cercados por alunos que vieram assistir o que estava acontecendo. Estavam tão concentrados em lidar com Gustavo que nem perceberam que já estavam cercados de alunos. Eles imediatamente sentiram verdadeira humilhação. Um tipo que penetrou profundamente em seus ossos quando viram os olhares desapontados dos alunos ao seu redor. Eles não conseguiam lidar com um lixo. Menos eles são todos um bando de inúteis. Menos eles acabaram se espancando sem que ele os tocasse. As vozes dos ridículos dos alunos eram altas, fazendo com que parecessem afundar no chão. Agora eles tinham uma leve noção de como era quando Gustavo estava sendo ridicularizado e humilhado dia após dia. Eu mesmo lidarei com ele. Uma voz alta foi ouvida vindo da esquerda. Todos se viraram para o lado para encarar a pessoa que acabara de chegar. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.